Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado porque tu és o Deus que supre todas as necessidades do teu povo. Te oramos ao Senhor, suplicando a tua provisão para cada lar, cada família. Supra as necessidades, meu Senhor. Abasteça os celeiros dos teus filhos. Abre porta de emprego para aqueles que não tiveram a oportunidade nem o privilégio de servir, Senhor, mas que eles possam futuramente, ó Pai, poder te ofertar e dizimar na tua casa. É no nome de Jesus que oramos. Abre as janelas do céu, que haja paz, que haja alegria no lar, que haja cura, que haja libertação, que haja um derramado do Senhor. Oramos te pedindo, ó Deus, que repreenda o devorador, tudo aquilo que corrói a finança do teu povo, Pai, seja repreendido em nome de Jesus. Os ensina a administrar bem os vossos recursos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus é que oramos, amém, e graças a Deus. Podeis assentar? Eu quero chamar aqui à frente o doutor Alberto, que estará com a palavra. Ele mesmo se apresentará, que será bem melhor que eu, ok? Que o Senhor, com seu profissionalismo e a sua sabedoria, possa dirigir essa palestra nessa noite. Seja bem-vindo, desde já muito obrigado. Boa noite, obrigado, pastor Josias. Meu nome é Alberto, tenho formação médica e no momento eu sou secretário de saúde de Valença. Dando uma palestra lá na SAAI, o pastor Josias me fez uma solicitação se eu podia fazer um bate-papo aqui com a comunidade dele, né, em relação à saúde do homem, que no momento estamos trabalhando o Novembro Azul, né, que é um momento em que o homem tem que se olhar para prevenir possíveis doenças. Então foi-se escolhido essa cor azul e o homem no mês de novembro para dar ênfase a uma coisa que chama-se câncer de próstata. Por que isso? Porque diante dos cânceres que acometem mais o homem, o câncer de próstata só perde para o câncer de pele. Então, a importância de se ter um momento para se pensar em saúde e para evitar uma doença maligna que é o câncer. Nesse bate-papo aqui que eu tive com eles lá, que a maioria dos funcionários, colaboradores do SAAI, é uma gama maior de homens. Aqui eu estou vendo uma população mesclada de homens e mulheres. E é muito saudável, no momento em que falamos de um Cristo, de um Deus, que acreditamos e que fazemos nossas orações, em que esse Cristo só fica vivo dentro de nós quando também cuidamos da nossa saúde, não é? Então, é assim, para a gente falar de câncer de próstata, como eu falei, é um câncer que acomete mais, é um dos que acomete mais o homem, então se viu a necessidade de estar se alertando esses homens. E o que é a próstata? A próstata é uma glândula que ela produz o sêmen que conduz o espermatozoide no momento da ejaculação, que vai até se encontrar com o óvulo lá no útero da mulher. E é como se fosse o alimento do espermatozoide que dá força para ele fazer esse trânsito. E que quando chega numa determinada idade, nós temos que começar a cuidar dessa glândula do homem. E nós começamos geralmente a partir dos 40 anos. Porque para que o homem crie um vínculo de ir ao médico. Porque na verdade as mulheres, como elas passam a ser mães jovem,
dos 15 aos 20 anos, vamos dizer assim. Então ela já cria o hábito de ir ao médico, porque ela tem que fazer o pré-natal. Depois do pré-natal, a criança nasce e ela tem toda aquela programação de levar o filho e de se cuidar, de fazer o preventivo anualmente. E nessa idade, às vezes, o homem, na verdade, tem sua saúde completa e às vezes ele não há necessidade de ele procurar o médico. Então se colocou a idade dos 40 anos, uma idade que o homem deve começar a ir ao médico com frequência para fazer o seu exame, um periódico da próstata, que é basicamente fazer o PSA, né? E na maioria das vezes a gente faz o PSA e o ultrassom. Até dos 40 aos 50, se nós não tivermos na nossa comunidade médicos que sejam urologistas ou que tenham a prática de fazer o toque retal, a gente só faz esses dois. A gente pede o PSA e faz o ultrassom de próstata. Eles vindo normais, a gente pede que cada ano ele vá fazendo. Agora, se há alguma alteração nesses dois exames, aí a gente passa já para um profissional de saúde que seja habilitado a fazer esse exame de toque. Ou então, se nós tivermos essa especialidade que é urologista, melhor ainda, porque na verdade é assim, muitos homens têm medo, não digo meio receio, às vezes se sente constrangido de fazer esse exame de toque. E o olho, eu sempre falo isso, que o olho do urologista nesse processo está na ponta do dedo quando ele faz o toque e a massageia a próstata, quando às vezes ele consegue com isso identificar pequenos nódulos, que aí vai se fazer uma punção, uma biópsia para se saber se é um câncer ou não. E isso é importância, porque a partir já dos 50 anos, 10% da população de homens podem desenvolver o câncer de próstata. Já a partir dos 80 anos, 50% da população de homens podem desenvolver o câncer de próstata. E se nós homens vivêssemos até 150 anos, todos nós homens desenvolveríamos o câncer de próstata. Então, se é uma coisa que é prevenível, por que a gente não procurar manter a nossa saúde? O câncer de próstata, na maioria das suas vezes, ele é um câncer que podemos dizer assim, benigno. Por quê? Porque quando ele é diagnosticado precocemente, cedo, vai se fazer a retirada dessa glândula e às vezes o paciente tem uma sobrevida longa e às vezes ele parte e não é geralmente decorrente do câncer de próstata e sim de outras doenças. Em relação a qual é a população que será mais acometida de câncer de próstata? Primeiro, aquele que tiver uma hereditariedade, ou seja, tiver pai, avô, irmãos que desenvolveram câncer de próstata. Então, aquele mais novo que já tem, então esse deve ficar mais alerta. Outra coisa são os pacientes, os homens fumantes, ou que ingerem muita quantidade de gorduras. Então, esses são fatores que propiciam o desenvolvimento do câncer de próstata e que a gente deve ficar alerta se a gente tem alguém na família, algum homem que desenvolveu. Então, a partir daí, nesse momento, a gente tem que ficar alerta, fazer nossos periódicos, não estar deixando para outro ano, porque na verdade é assim, o homem quando chega nos 40 anos, ele possivelmente já tem uma família formada, mulheres e filhos, e cheio de obrigações, de manter o lar, de manter a comida, de manter as responsabilidades, de manter a escola. Então, cheio de responsabilidades. E às vezes ele deixa em segundo plano a responsabilidade de manter a sua saúde também nesse propósito. Então nós temos que estar alerta a esse processo.
que para que nós cuidemos de nossa família, de nossa esposa, de nossos filhos, de nosso lar, manter, nós também temos que nos cuidar. E essa doença vem acometendo uma grande quantidade e é a número 1 do câncer entre os homens. Outra questão muito interessante, que eu gosto sempre de abordar, é a hipertrofia benigna da próstata. E o que é isso? É quando a glândula da próstata ela aumenta de tamanho, mas ela não é um câncer, mas ela também vai precisar ser retirada. E também vai ser descoberta pelos mesmos propósitos. PSA elevado, ultrassom ela acima do valor normal, que é de 30 gramas, 50, 60, pode ir até a 100 ou mais. E o que é que ela vai, quais são os sintomas que o homem vai sentir nessa hipertrofia benigna da próstata? Ele vai começar que quando ele vai urinar, a urina, o jato da urina já não sai com tanta força. E ele já começa, um dito comum, ele começa a urinar nos pés. O jato não sai, ele já urina, a urina já sai fininha e caindo, molhando praticamente os pés. Isso é um alerta. Então aí ele tem que procurar o profissional médico para fazer. E se essa glândula tiver grande, ele possivelmente será orientado a fazer, primeiro, a depender do volume, um tratamento com medicação, com a base de comprimidos, para ver se consegue reduzir ela para o normal. Se ela não reduzir ao normal, ele pode tentar fazer uma ressecção intra pela uretra, por onde a gente urina. Tem um aparelho que mede e vai retirando a próstata. E quando a próstata está acima de 60 ou 70 gramas, e que não respondeu ao tratamento medicamentoso, ele passa para uma cirurgia que a gente chama ressecção, tirada da próstata aberta, ou seja, vai abrir a barriga do homem aqui nessa região e fazer a retirada. Então, tem muitas coisas que são preveníveis, só depende da gente cuidar da gente. E os mesmos fatores, hereditariedade, o tipo de alimentação que nós comemos, tanto a boa para a gente não desenvolver, quanto a ruim, cheia de gordura, para desenvolver esse processo. E, assim, o homem a partir dos 50 anos, ele pode ter uma hipertrofia benigna da próstata em 25% dos casos. E nos homens acima de 80, a partir de 80 anos, 90% dos homens vão ter hipertrofia benigna da próstata. Então, tudo isso são elementos que, à medida que a gente envelhece, a gente tem que aumentar os nossos cuidados com nós mesmos. Então, é muito importante isso, porque em 15% dos homens que têm câncer de próstata ou que têm uma hipertrofia benigna nas próstatas e que precisam fazer essa retirada da próstata, esses homens vão evoluir com disfunção erétil, ou seja, não vão ter ereção e vão perder essa que na maioria das comunidades os homens atrelam muito a sua vida sexual, a sua felicidade, a sua vida sexual. Se ele tem uma vida sexual ativa, ele tem a felicidade dele mantida. Se ele não tem uma vida sexual ativa, bem, ele está infeliz. Então, para que todos nós continuemos felizes e precisamos que somos a única espécie que se associa felicidade, prazer ao sexo, é a raça humana, né? Os outros animais, eles mantêm as relações sexuais para a manutenção da espécie, para que a espécie não venha em extinção. E nós não. E isso é muito saudável de nós conversarmos isso com o jovem, que eu vejo que tem uma população jovem, adulta jovem, porque já vão se preparando, já vão se pensando em coisas que não se falava, que o pai não conversava com o filho, o avô não conversava com o pai nem com o neto. Às vezes, por quê? Isso fica muito atrelado a sexo. E sexo é coisa para se fazer
com responsabilidade. E nós devemos conversar com os nossos filhos para que seja nós tirarmos da cardápio o tabu em relação ao sexo, que deve ser feito com responsabilidade e saúde. Então, pastor Josias me chamou para fazer essa palestra, porque não é uma palestra, é um bate-papo, como ocorreu lá no SAAI, né? De nós estarmos alertando, chamando, para colocar também em primeiro plano a nossa saúde. Já que estamos numa casa em falamos do Senhor, das obras do Pai, em que nós devemos as nossas obrigações, então que também a gente coloque nisso, né, o livre-arbítrio que Deus nos dá, para que nós fazemos as coisas e também que nós utilizamos desse processo para manter a nossa saúde. Vamos ter vida longa. E com isso, todo mundo fica feliz. A família, o filho por ter o pai, o avô, o neto por ter o avô, né? E não ter só os retratos de recordações, de lembranças. Isso vale para muito. E o homem perder o medo, perder o preconceito do toque retal. Né? Se nós tivéssemos profissionais de saúde habilitados, o bom era que todo homem acima dos 50 anos fizesse o toque retal, além do PSA, além da ultrassonografia de próstata, para que a gente não se abrisse ninguém no processo. Isso é muito importante. Então, eu agora já falei do caso. Se alguém quiser se manifestar, falar de perguntar alguma coisa, para a gente esclarecer, para debater essa troca de informações, né? Porque às vezes tem muitos vídeos, algumas coisas que as pessoas queiram perguntar, tanto homens como mulheres, né? E os homens, você não mesmo responder seus maridos, irmãos, pais, que podem também estar levando uma informação para dentro do seu lar. Pode perguntar. São todos feitos, podem ser feitos nos postos de saúde das UBS, ou eles têm que fazer na parte pelo Pronto. Como esse momento de Novembro Azul, que nós damos visibilidade a esse projeto do Novembro Azul, nas nossas unidades de saúde estão sendo colhidos, né, PSA. Cada unidade tem uma dinâmica. Acredito que a daqui é do Novo, que são duas, ele deve ter os agentes comunitários de saúde, deve ter passado alguma informação da equipe para os ACs, e eles passam para a comunidade acima de 40 anos, de 50 anos, que vai se fazer a colheita, o dia de colheita, né? Hoje mesmo em Cajaíba, é muito bom que assim, não só a zona urbana da cidade, a zona rural também, nós estamos vendo que a informação tem chegado nas comunidades mais distantes dos centros. Hoje tivemos uma ação conjunta da Secretaria de Saúde, Ação Social e Educação, lá em Cajaíba, e foram colhidos mais de 100 PSA. Quer dizer, então nós vemos que os homens estão se importando não só da zona urbana, o da zona rural também está se importando com a sua saúde. No entroncamento que foi na semana passada, mais de 100 colheitas. Eu conversei com a enfermeira do posto de lá. Então, na verdade, é isso. O que nós queremos é que esse momento seja um momento em que as pessoas tenham uma escolha pela saúde. Né? Como tivemos o Outubro Rosa, que é o ponto marcante, que é só para deixar na lembrança esse momento. Outubro Rosa, a mulher, o câncer de mama, Novembro Azul, o câncer de próstata. Mas nós devemos nos cuidar o tempo todo.
a dinâmica dos postos, eu então como secretário, eu deixo muito isso a critério da unidade, né? Juntar os agentes comunitários com a enfermeira e depois que ele passa a informação todinha para a comunidade, ele marca o dia D ou o dia D ou o dia para cada agente comunitário, a depender da quantidade que eles fazem o levantamento, levam para a unidade, chega lá, discute uma estratégia para colher esse exame que é o PSA. Todo mundo acha que quando chega em secretário, ele tem que fazer diretamente o exame etópico. Mas pelo que o senhor está me informando aí, primeiro tem um procedimento antes de fazer esse exame. Não é isso? Se nós tivéssemos um profissional, que era o urologista, para todos, o bom era que todos fizessem o exame de toque. Mas nesse processo é assim. Então, o que é que nós, nesse problema, é um processo de seletividade. Nós temos 100 homens, vamos fazer o PSA de todos 100. Quem foi que teve o PSA alterado? Pronto. Esse agente nós vamos pegar e encaminhar para o urologista para fazer o exame de toque. Ou também aquele mesmo que tem o PSA normal, mas que ele nos relate que está tendo alguma questão relacionada à próstata, a gente também encaminha esse paciente para fazer o exame. Você está entendendo? E a partir daí a gente vai e observando também, como eu falei, aquele processo. Se o homem tem alguém na família que já teve, aí fica o alerta. Esse daí, mesmo que ele não tenha sintomas, a gente, a partir dos 50 anos, vamos colocar ele, mesmo com PSA normal, para fazer esse exame de toque. Entendeu? E aí a gente vai demandando uma escala de distribuição para que esse processo todo ocorra. Vamos, homens, perguntem. Será que ninguém tem uma dúvida? Não tem nada? Se descabulem. Não é porque temos mulheres aqui, não. As mulheres hoje são muito mães de famílias e pais de famílias também. Então, temos que conversar sobre todos os assuntos, perguntar, porque nada melhor do que o conhecimento. E doutor, só a idade mesmo para fazer, no caso que é obrigatório, ou pode fazer antes dos 40, né? Que o povo fala sempre, quando chegou aos 40 anos tem que fazer um exame. Tem algum, pode ser antes, tem algum exame antes que faça? Olha, repare só, nenhum homem desenvolveu câncer de próstata antes dos 40, não. Tem suas particularidades, mas se a ciência visualizou que nesse processo é a partir dos 40 anos que começam a ter esse processo. Mas se o homem tiver algum processo antes disso, que podem levar a uma casuística diferente, aí a gente encaminha para excluir esse processo. Mas o normal é que se ocorra a partir dos 40, que o homem crie um hábito, né? É a questão de você criar um hábito de ir ao médico, né? Então, se você criar dos 40, quando chegar nos 50 anos, você vai estar tranquilo. E sem medo, e sem os tabus da questão do toque, né? Porque na verdade a questão do homem é o toque retal. Às vezes traz um constrangimento. O homem às vezes ele precisa de criar um laço de responsabilidade, de afetividade, até com o profissional de saúde, para que ele ou conte ao profissional ou deixe o profissional fazer esse toque ele com confiança. Né? É muito importante outra questão, quando o homem na sua fase adulta, até antes, desenvolve a impotência sexual. Hoje é muito comum a gente ver adultos jovens com processo de disfunção sexual, impotência sexual, né? E
o homem, pela falta de hábito que ele tem de ir ao médico, de conversar com uma mulher, a mulher chega no ginecologista, o ginecologista tira a roupa, quando ele virou, ela já está nua lá, preparada, sem nenhum problema, não tem tabu, não tem nada, ela se conhece, entendeu? Ela sabe que ela foi, a homem se tira a roupa, o homem já fica, aí vai, tira a roupa, fica de cueca nos meses, não, é para tirar a roupa toda. Eu falo isso porque na verdade é assim, o tiro de guerra aqui, às vezes me chama para eu fazer, depois que eles fazem a seleção, de vez quem está mais apto a virar um recruta, eles nos chamam o médico e tal. Eu já fui por 2 vezes, aí a gente manda baixar a calça e a cueca, para a gente avaliar, ver se tem hérnia, aí manda botar a mão, aí baixa a calça, aí ele baixa a calça, baixa a cueca, aí ele baixa um pouquinho, aí baixa, não, baixa a calça e a cueca, bote até o joelho. Rapaz, é um constrangimento, porque na verdade é 18 anos, mas falta o hábito. A gente com 18 anos tem uma saúde, a gente não precisa ir para médico, a gente faz um periódico de exame de sangue, fezes e urina, às vezes por fazer, às vezes quando tem aquela mãe, uma família mais rigorosa, que quer que a gente faça, aí a gente faz, aí chega lá, dá o quê? Pode dar uma anemiazinha, uma verminose, que hoje, como o saneamento básico melhorou muito, dificilmente hoje a gente encontra um paciente com 3 tipos, 4, 5, quando eu me formei há 25 anos atrás, a gente encontrava um paciente, uma criança com 5, 6 tipos de verme, mas hoje com o sanitário, melhorando as condições sociais, e econômica, o saneamento básico, a gente já não encontra. O nível de saúde até na zona rural aumentou, melhorou as nossas condições, a gente não encontra. Então, essa falta de hábito, porque às vezes a menina, quando chega aos 18 anos, ela já teve o primeiro filho. E como tem na Bíblia, né, que como Eva comeu a maçã, a mulher vai parir com dor, né, essas coisas. Então, a mulher, quando ela está no trabalho de parto, ela não se preocupa se tem, pode estar vocês todos aqui, para ela quer acabar com aquela dor, ela quer que o menino nasça para acabar a dor, ela não se preocupa se tem uma plateia observando ela, se tem médico, enfermeiro, quem é que está, ela não está, ela quer, então nesse processo, e ela depois quando passa pelo processo de um parto, ela vê a vida de uma outra maneira, e até em relação à sua saúde. E o homem não, o homem com 18 anos, ele não precisa ir no médico mais ou menos. Se ele tiver uma vida saudável, ele vai no médico fazer um periódico, mas nenhum médico no periódico vai mandar ele tirar a roupa. Então ele só vai começar esse processo lá nos 40, quando ele está maduro, entendeu? E que se ele não tem o hábito, quando a gente não tem o hábito, às vezes a gente fica constrangido. Então esses momentos, assim, é bom a gente fazer as palestras, até na casa de Deus, para a gente falar de assuntos extremamente de nossa responsabilidade, né? Ler a Bíblia, a gente ver o pastor falar, a gente fazer reflexões das coisas, das parábolas da Bíblia, e também a gente fazer reflexão sobre a nossa saúde, o que é o que o Cristo também, que a gente mostra, que nós amamos esse ser superior que se chama Cristo, também quando nós nos preocupamos com a nossa saúde. E vocês perguntam, lá no SAI foi muito interessante, foi um bate-papo bem interessante, né? E como eu estava falando nessa questão da impotência sexual, uma coisa que apavora a maioria dos homens, porque na verdade hoje nós temos uma carga de problemas grandes, e isso às vezes reflete sobre a vida sexual do homem, né? Então às vezes isso precisa que, para você conversar com o médico, você precisa ter um médico de confiança, ter um amigo de confiança, para você falar que é uma coisa em que atormenta muito a vida do homem, ou a vida do casal, né? Porque às vezes as pessoas dormem e acordam todos os dias juntos, mas não se conversam, eles não trocam responsabilidades. Isso é o que é o mais importante. Quando a gente escolhe uma pessoa, hoje a gente vê, eu falei do sexo responsável, nós vemos que o sexo hoje virou uma coisa banal,
uma coisa corriqueira. Mas mesmo assim, os casais eles não conversam entre si, para que eles tenham até uma vida sexual mais confortável, né? E na hora que tem algum distúrbio, tanto a mulher quanto o homem, eles sofrem sozinhos. E o casamento é compartilhamento de ideias, né? Na saúde e na doença, como se diz na maioria das vezes quando nós. Então, a gente precisa disso, pessoal. Compartilhar, se cuidar, porque é isso que vai nos dar longevidade. E é isso que o Cristo quer. Eu não sou pastor, mas assim, tenho uma orientação religiosa, sou católico, mas vejo que na verdade o Cristo deve ser emanado, falado em todos os ambientes, em todos os lugares. E quando a gente acredita nesse ser maior, eu acho que é muito importante a gente estar naquela perspectiva. O que é que eu posso fazer? Porque na hora que eu deixo de fazer comigo, eu também deixo de fazer com o outro. Então, isso é um alerta para os pais, para as mães, para os filhos, para estar quando tiver um adulto jovem, né? Um adulto já acima dos 40 anos, perguntar: meu pai, você já fez o exame? Meu pai, se eu fui no médico? Meu avô? Meu irmão? Você se cuidou? Você já foi fazer seu exame periódico? Você já está na idade. Isso é muito importante. Quero deixar aqui meu agradecimento. Ele vai falar ali alguma coisa. Boa noite. Boa noite. Veja bem, eu queria saber assim, porque às vezes a gente mesmo no geral vai fazer um exame mesmo e chega em casa, a gente quer saber o nosso diagnóstico, não espera levar o exame para o médico para poder saber do médico que estudou, né, para saber qual o resultado correto. E às vezes a gente tem essa curiosidade e chega em casa e abre logo os exames para poder verificar, ver como é que está, se está tudo bem e tudo. Aí a minha pergunta é a seguinte: a pessoa fazendo um exame desse do PSA, como é que é assim, o nível que tem que estar a próstata? Eu não sei se é por numeração, se é algum outro nome que dá, mas em que nível deve estar a próstata? É por numeração? Qual ela deve estar? Olha, repare só, é assim, a gente vê tem um PSA livre e o PSA total. E se faz uma relação do PSA livre com o PSA total. O PSA livre, ele tem que estar abaixo de 2,5, o PSA total abaixo de 4. Né? E essa questão que você falou é uma questão muito interessante, de se abrir exame. Ou então ir para Dr. Google, que Dr. Google nos ensina tudo, né? Aí você chega lá no médico, questionando o médico, tudo que você viu em alguma plataforma do Google, né? Mas assim, não é bom essa questão. Tem médicos que não, os médicos mais novos são mais tranquilos, mas os médicos antigos, eles não gostam, os médicos, que o paciente chegue no consultório com o exame aberto, principalmente se for exame que ele mesmo solicitou. Tem alguns médicos que também não abrem exames de outro médico. Se ele tem isso era uma questão de ética médica. Hoje em dia essas questões têm caído por terra, né? Mas assim, de acordo à necessidade, né? A gente vê os... Mas não é bom, porque às vezes não é nada demais, mas assusta quando você vê que tem alguma anormalidade. Se está com um valor alto, pega o PSA de 6, aí pega o ultrassom pela 30 gramas, aí você vê uma amostra de 35 gramas, de 40 gramas. Entendeu? Então isso é porque tem coisas que, se o paciente chega com câncer, à medida que o paciente chega na sua sala, que você abre, naquele momento você começa a ler o paciente, você olha para ele e diz assim:
eu posso contar ele agora que ele tem? Será que ele vai suportar isso? De eu dizer, olha, você tem um câncer. Se ele está sozinho, ou se você espera ele sair com um acompanhante, chama um acompanhante dizendo que esqueceu de falar alguma coisa para abordar esse assunto. Então, falar a um paciente que ele tem uma doença maligna, que tem um câncer, não é fácil. Eu, na minha vida diária, eu faço uma leitura desse paciente para que eu possa ver se ele tem condições psicológicas de eu abordar naquele momento que ele tem uma doença que possivelmente será fatal, se ela não for descoberta no início. E é assim, como eu falei a vocês do câncer de próstata, assim, o indivíduo retira a próstata e vai morrer de outra doença, de complicações de diabetes, de AVC, de infarto, porque ela é extremamente curável. Então, se a gente já chega num estágio em que ele está espalhado pelo corpo, aí não tem mais jeito. Então, por isso que a gente tem que ter a precocidade de começar a criar o hábito de fazer o exame, de ir ao médico nesse processo. Isso é muito interessante, eu gostei muito da sua pergunta, viu? Essa questão de abrir exame. Não é muito bom porque você se assusta e às vezes não é nada demais e você vive dias, se você não achar naquela semana ou naquele dia um médico para lhe dar uma explicação daquilo, e às vezes você vai até no Dr. Google, como a gente gosta de nominar, de ser dias, né? E o suicídio está aí, né? E às vezes tem pessoas que não suportam mais ouvir uma notícia dessa, né? Hoje em dia nós estamos com o nosso psicológico muito abalado, muito fragilizado. Então, tudo que está relacionado, porque quando você diz a um paciente, olha, você tem um câncer, mesmo que seja um câncer curável, mesmo que seja um câncer que está no inicial e que vai ser curado, ele associa câncer é igual a morte, igual a morrer. Eu vou deixar aqui, vou deixar meus filhos, deixar minha família. Aí começa aquele sofrimento mental. Mais uma pergunta. Em relação à alimentação, existe alguma alimentação que possa causar alguma alteração na próstata também? Porque hoje em dia a gente vê as alimentações hoje são tudo acelerado, né? Eles colocam produto em frutas e tudo para poder amadurecer bem mais rápido. Antigamente esperava o tempo certo, a fruta amadurecer no tempo certo. Hoje em dia eles tiram verde para poder colocar produto para amadurecer. Então, de acordo a isso, porque em todos os produtos hoje qual a gente se alimenta, tem produtos químicos para poder ter o aceleramento. Então, de acordo a isso aqui, a isso tudo que está acontecendo, pode causar alguma alteração para a próstata também e está prejudicando o ser humano? O que a gente vê muito, na verdade, é assim, relacionado a gorduras, né? Se você tem uma dieta balanceada, na verdade, os agrotóxicos estão aí. Mas, na verdade, também a gente tem os órgãos que regulamentam isso, né? Nós não vemos essa questão muito assim aflorada no nosso país, porque tem os órgãos do governo relacionados à vigilância, que ficam estudando o tempo todo, eles ficam visualizando essa questão. O que é que pode, além de matar as pragas, que venha intoxicar o ser humano e levar a um quadro de câncer. Então, nós vemos que sempre tem algum órgão ou taxando alguma coisa para não ser usada. Mas, na verdade, assim, o ser humano de hoje ele está muito insensível e muito voltado para o dinheiro, as posses em ter. E às vezes eles conseguem fazer isso, para aumentar uma produção de uma forma, de um determinado alimento, ou fazer com que aquele alimento cresça mais rápido, que venha chegar ao mercado. Em determinadas formas pode acontecer. Mas o mais importante que nos relatam é
a alimentação desregulada, principalmente gordura. Se você faz uma dieta mais à base de fibra, de frutas, mesmo sendo essas frutas que às vezes a gente não vê uma correlação em relação até ao que se usa, que venha impactar em nossa saúde, principalmente na próstata. Entendeu? Pode ser em relação a outros tipos de câncer, pode ser que tenha, mas a gente não vê nada que seja, porque à medida que vai ocorrendo numa população, lá a gente pensa que não, mas no Ministério, na nossa declaração de óbito, tem um lugar que tem lá ocupação, e essa ocupação não deve ser colocado aposentado. Por quê? Porque lá em cima tem um lugar de ocupação e cá embaixo, na declaração de óbito que a gente assina, tem assim, causa mortes. Por quê? As pessoas pensam que não, mas é para associar ao tipo de atividade que o indivíduo tinha até antes de se aposentar com a causa que levou a ele à morte. Se começar a ter muita causa à morte com aquele tipo de atividade que o indivíduo trabalhava, à medida que vai se registrando no cartório para se pegar o atestado de óbito, aquilo vai mandando para o Ministério e o Ministério vai juntando os dados. Em um dado momento, aquilo chama um alerta e ele vem para aquela micro-região, fazer um levantamento. Tem uma coisa que aconteceu mais ou menos 2017, 2016, que foi, a gente tinha dengue, não tinha? Veio a zika e veio a chikungunya. E a zika começou a ter um impacto na gestante, nascer as crianças com microcefalias. Na hora que alertou, então o Ministério começou a tomar posição, porque as notificações dos nascidos vivos das crianças que estavam nascendo com microcefalia relacionaram ao vírus da zika. Então a mesma coisa são essa causa mortes com a atividade que o indivíduo desenvolvia no trabalho. Uma coisa foi puxando outra. Tem alguém mais que queira perguntar alguma coisa? Eu quero, doutor, que o senhor me dê orientação. Por que tem médico que diz que é melhor fazer um exame de toque do que o PSA? Pronto. Realmente, é como eu disse, se nós tivéssemos o profissional para todo mundo, então esse era o exame inicial, seria o exame de toque, certo? Como nós não temos profissional dá para fazer para todos os homens, a gente começa nessas duas etapas, fazer o PSA e a ultrassom. Pronto. E o exame de toque? A gente vai escolher, a gente pode até escolher aquele paciente, encaminhar logo aquele paciente que tem um processo de hereditariedade, aquele paciente que teve pai, que teve irmão. Então, nesse paciente, vamos mandar logo, faz o PSA, até antes do PSA, se a gente tiver condição de fazer a consulta, pronto, vamos pontuar, fazer a consulta com o urologista e o urologista lá fazer o exame de toque. E no caso, um médico, ele é o clínico geral, ele pode fazer? Pode, desde quando ele tenha aprendido a fazer esse exame de toque e tenha acompanhado algum serviço bom, independente, não precisa que ele seja um especialista, mas se ele acompanhou algum serviço no qual ele aprendeu a fazer esse exame, ele pode fazer, ele está habilitado para fazer. Não, porque eu fiz com uma clínica geral. Aí por isso eu fiquei com a dúvida e agora estou tirando a certeza. Ela fez porque ela estava habilitada para tal, mesmo ela não sendo urologista. Então, se ela tem o hábito de fazer, ele vai e faz, executa. Então ela falou para a gente, disse, o tempo de você fazer o PSA, eu faço logo um exame de toque. Mas é aquela como eu falei, se você tem à disposição, bom, a gente faz um e faz o outro. Se a gente não tem, a gente tem que escolher um caminho a seguir, né? Entendeu? Porque na verdade assim, hoje nós temos aqui na unidade, no nosso município temos na Policlínica Regional,
urologista, como também temos na Policlínica Municipal urologista. Mas a gente vai fazer esse processo de seletividade. Quem são esses que estão em processo alterado, né? Imagine se eu levasse um urologista hoje, acho que foram mais de 120 homens, fazer 125 toques, um profissional só, né? Chega numa hora que ele estafa e até não faz com dignidade aquele exame, porque já está cansado. Não é atender 10 ou 20, são 120. Então, desses 120, quem foi que apresentou o PSA alterado, esses irão passar pelo urologista, e aquele que tiver e chegar e dizer, o meu PSA está normal, mas meu pai teve, meu irmão teve, mais velho teve, então esse também a gente guia para o processo. Valeu, doutor, muito obrigado. Tem mais alguém aí para fazer a pergunta? Tá. A gente sabe que tem esse tabu devido a essa sociedade machista que exige aquela masculinidade e acaba o homem tendo esse preconceito em relação ao exame ser feito. Mas eu queria saber do senhor assim, se o senhor também não acredita que as esposas, as companheiras, seja filha, seja o que for do sexo feminino que esteja próximo, deva incentivar, pois o homem ele é mais visual, né? E aí, se a esposa dele não ver com bons olhos ou não incentiva, se um familiar não incentivar, acaba que ele não cria a disposição de si mesmo, né? Com certeza, isso é muito importante, né? Das parceiras, esposas, mulheres, tá nesse processo de estar também chamando o homem a dizer, olha, chegou o seu mês, né? É que é uma coisa pontual, o Novembro Azul, mas um homem deve fazer isso a todo momento, a partir dos 40 anos. Então, na verdade, assim, quando as pessoas escolhem uma pessoa, são parcerias. E um é para chamar o outro nesse momento. Porque, na verdade, na hora que tem um câncer, ele morre, ela fica sozinha. Entendeu? Então, é a mesma coisa quando tem um câncer de mama, ela morre, ele fica sozinho. Então, são as parcerias de um estar chamando o outro. Olha, chegou o seu mês, seu exame. Vai botar seus exames em dias. Né? Isso é muito importante quando você sente uma pessoa que lhe apoia nas suas posições que você vai tomar. Entendeu? Então, é também uma partilha de vocês. Chegou o seu mês de você procurar o seu médico, para fazer o seu exame, o seu toque. E a mesma coisa, o marido diz, olha, chegou o seu mês, você está se fazendo seu autoexame de mama para ver, entendeu? Não, vá ao seu médico também. Chegou na sua idade, na sua hora de você começar a também pensar na sua longevidade e manter a saúde. Mais alguém? Tem uma lá. Boa noite. Boa noite. Uma dúvida assim, porque para prevenir o câncer de próstata, só existe a retirada dela ou tem outro meio? Olha, para prevenir, primeiro você tem que ter os hábitos saudáveis, né? Você vai ter que... A prevenção maior é você procurar o seu profissional médico de saúde, que você acredita, que você tem, para você fazer os seus periódicos, né? Então, quando é descoberto um câncer, um nódulo, e esse nódulo vai ser biopsiado, vai passar para a anatomia patológica e até chegar ao diagnóstico, então, quando é câncer, ela é retirada totalmente. Seja em que grau esteja, no primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau, ela vai ser retirada. Quando ela é só a hipertrofia benigna da próstata que eu falei, ela poderá ter tratamento medicamentoso. Se ela responder, o paciente leva anos tomando
esse remédio. Aí a No minha momento em que esse remédio não sofre mais efeito, não tem mais efeito, aí sim vai para se pensar em se fazer uma cirurgia, que pode ser a radical, que é abrindo a barriga, né, em termos assim, para retirar, ou a depender do tamanho, que faz uma ressecção tirada pela uretra, ressecção transuretral, RTU, que vai tirar pelo canal onde a gente urina. Então, o remédio não é aquele 100%, não é isso? Nada é 100%. Ah, entendi, tá certo. Mais alguém? Como mais ninguém se manifestou, quero agradecer a vocês, primeiramente ao pastor Josias, que me chamou para a gente fazer esse bate-papo, que mesmo aqueles que não falaram, que tiverem suas dúvidas, quando forem a seu médico, converse com ele para ele tirar essas dúvidas, caso haja. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Nós que agradecemos, doutor, pela sua presença aqui. Muito obrigado. Que Deus continue lhe dando sabedoria e graça. Amém. Derramando sobre sua vida o favor que nós não merecemos, mas Ele dá. Amém. E que sua caminhada e a sua trajetória seja de sucesso. Obrigado. Enquanto viver nessa terra. Com certeza. Que Deus abençoe grandemente. Qualquer coisa, quando precisar qualquer coisa, o senhor já tem meu número, sim, pode entrar que a gente faz alguns esclarecimentos. Valeu. Tá certo? Irmãos, vamos colocar de pé? Doutor, um minuto só. Vamos orar em nome de Jesus? Agradecido por tudo que acontecer aqui. É desafiador essa palestra aqui. Domingo à noite. E esse tabu tinha que ser quebrado. E os homens também precisam acordar para a realidade da vida. Estamos passando e podemos passar por essa terra de uma forma mais saudável. Basta ouvir esses conselhos. Cuidem-se. O exame não vai lhe deixar menos homem e nem mais homem. Não vai mudar nada na sua história, a não ser a sua saúde. Tá certo? Então, ouse, vá ao médico, não se esconda. Esposa, coloca esse homem para o médico, incentive, dê coragem a ele. Eu tenho 50 e alguns anos, já desde os 40 eu sempre vou ao médico todos os anos. E continuo aqui. Amém? Vamos orar? Levante sua mão para cá. Ó Deus, nós te agradecemos por esses momentos, Pai. Obrigado pela vida do Dr. Alberto. Nós oramos agradecido pelo teu favor sobre a vida dele, Senhor. Te pedindo que continue derramando a tua graça sobre ele, nos seus direcionamentos, nas suas palestras, nas suas aplicações, no seu setor de serviço, Pai. Que ele seja sempre este homem, esse médico diligente, Pai, e possa ser tratado pelo teu amor e pelo teu poder. Que a cada dia, a cada amanhecer, possa haver graça nova sobre a vida dele. E que tudo que ele colocar a mão, Pai, prospere para a glória do teu santo nome. Lhes dê uma noite de paz, nos conduz em segurança aos nossos lares, guarda-nos com o teu sangue, nos conceda uma semana de vitória segundo o teu favor, e que tudo seja feito à tua vontade, Pai. E se tu voltar ainda hoje, nos leva a estar contigo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, que a graça e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo este povo que aguarda a volta do Senhor Jesus, e todos digam: uma boa noite.